Nós vamos falar sobre a presença de Deus. Nós vamos falar sobre um caminho que Jesus, Ele abriu para que nós pudéssemos passar, para que pudéssemos ter acesso à presença maravilhosa de Deus, a presença de Deus que é capaz de nutrir o nosso coração, que é capaz de encher a nossa vida de esperança, de sentido e nos conduzir a sempre fazer a vontade de Deus. Essa palavra nessa noite, ela tem dois objetivos. O primeiro deles é apresentar o sacrifício de Jesus como uma oportunidade para os que nele creem possam entrar com confiança na presença de Deus, no Santíssimo Lugar. É verdade, nós conseguimos entrar na presença de Deus, nós podemos ir ao Santíssimo Lugar, ao Santo dos Santos, essa presença maravilhosa de Deus, que é capaz de nos fortalecer, encher o nosso coração de esperança, ministrar sobre nós uma força que, humanamente falando, não conseguimos alcançar em nenhum outro lugar, senão na presença de Deus. E o segundo objetivo, queridos, é podermos compreender a importância de mantermos firmes a nossa fé em Jesus Cristo, mesmo diante de ataques espirituais, como dúvidas, sentimento de culpa, insegurança, que possamos, com a ajuda de Deus, mantermos a nossa fé firme e inabalável, porque essa é a vontade de Deus para nós, amém? Quero te convidar então a ler comigo Hebreus, quero ler na Nova Versão Transformadora, Hebreus capítulo 10, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote, que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Você pode fechar os seus olhos, pode pedir o Espírito Santo de Deus agora, para ministrar essa palavra no seu coração. O Espírito Santo, Ele sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos, Ele nos convence. Por isso, Espírito Santo de Deus, a Tua presença, a Tua doce presença, que enche este lugar, que enche as nossas vidas, ó Deus. Tua presença, ela é a mais preciosa. Quando o Senhor vem, ó Deus, nós temos clareza
temos clareza da tua vontade. Quando o Senhor vem, ó Deus, o Senhor traz direção para a gente. Quando o Senhor vem, o Senhor nos mostra o caminho. E por isso nessa noite, Pai, como filhos do Senhor, como filhos amados que somos, mais uma vez, abrimos o nosso coração, ó Deus, para receber a Tua palavra. Ministra, Pai, profundamente os nossos corações, porque pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero dizer que a presença de Deus é o lugar mais precioso que nós podemos estar. Não existe um lugar mais importante, não existe um lugar mais necessário, não existe um lugar que seja capaz de nos fortalecer de uma forma tão especial, de uma forma tão completa, senão a presença de Deus, o lugar da presença de Deus. Quando nós entendemos a realidade das pessoas da antiga aliança, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que o templo ele era separado por algumas partes. Nós tínhamos o átrio, que era um lugar onde as pessoas no geral poderiam ficar, era ali que tinha o lugar de se oferecer sacrifícios. Tínhamos, além do átrio, o lugar santo, o lugar onde ficavam os sacerdotes, e tínhamos vários utensílios. Em um dia oportuno, eu trago um estudo sobre como era o tabernáculo e como ele se revela como um sinal de Cristo em nós. Mas havia uma cortina, e a Bíblia diz que essa cortina separava o lugar santo do santíssimo lugar. Ele separava o lugar santo do santo dos santos. É como se nós entendêssemos assim: o átrio seria essa região da igreja onde estão os bancos. O altar aqui poderia ser considerado o lugar santo, onde os sacerdotes ficavam. Mas após o lugar santo, nós tínhamos uma cortina que separava, e ali no Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, que representava a máxima presença de Deus entre os homens. As pessoas não tinham acesso a essa presença. Na verdade, quando nós vamos estudar a palavra, se você ler o capítulo 9 de Hebreus, você vai perceber que o sacerdote, ele conseguia, o sumo sacerdote, ele ia uma vez no ano naquele lugar, amarrava uma cordinha nele, porque se aquele camarada tivesse em pecado, ele estava pego, ele era consumido pela presença de Deus, pela glória de Deus, porque o ser humano estava marcado com o pecado. O ser humano trazia consigo, e ele na verdade traz consigo, o conhecimento do bem, do mal, e a marca da desobediência, gerada no início de tudo, em Adão. E Jesus, quando ele veio, e ele viveu entre nós, e ele viveu como homem, 100% homem. E a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote, Jesus, que entende as nossas fraquezas, porque ele passou por todas elas, mas não pecou. E sabendo das nossas fraquezas, ele entendeu que o único lugar que o ser humano conseguiria vencer suas limitações, suas fraquezas, suas vulnerabilidades, seu passado de dor, suas memórias que insistem em voltar, machucando, tirando a esperança, o único lugar possível de o ser humano se sentir de fato fortalecido, capacitado, era a presença
de Deus. Não tínhamos acesso, não conseguíamos, havia um véu que separava. Mas como diz a palavra, voltando no texto de Hebreus capítulo 9, versículo 19: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo foi lavado com água pura. Glória a Deus. Jesus, Ele abriu um caminho para que pudéssemos passar. O véu que separava o lugar santo do santo se rasgou de cima a baixo. A cortina que separava já não separa mais, e agora todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é purificado dos seus pecados, justificado com Cristo, agora pode entrar na presença de Deus. Eu quero dizer, queridos, para você nessa noite, você que crê em Jesus, você que foi perdoado de todos os seus pecados, retirada toda a culpa, nós temos acesso ao Santíssimo lugar, nós temos acesso à gloriosa presença de Deus, e precisamos desfrutar desta presença em vida, nesse tempo, porque é o único lugar capaz de nos fortalecer, de encher o nosso coração de esperança, de nos ajudar a lidar com as nossas inquietações, as nossas fraquezas, as nossas dores emocionais. Existe um lugar na presença de Deus. Existe um lugar, queridos, de esperança para a gente. Não estamos soltos nesse mundo. Nós estamos perdidos. Fomos achados pelo Senhor. E temos uma presença, temos um lugar na presença de Deus, que podemos ter acesso. E precisamos, dia após dia, separar um tempo para estar nela. Podemos entrar na presença de Deus, queridos, com confiança, com plena confiança e sem culpa. Eu quero repetir: sem culpa. O texto que nós lemos, ele fala na partezinha final, versículo de número 22, se for possível colocar na tela: entremos com coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada. A nossa consciência culpada foi purificada, e o nosso corpo foi lavado com água pura. Um dos ataques espirituais que a igreja tem vivido nos últimos tempos, queridos, está relacionado com o sentimento de culpa. Muitos trazem uma dor, uma história do passado que insiste em voltar, uma culpa que já encontrou o sangue de Jesus pela fé, mas que insiste em permanecer. E muitos não têm conseguido entrar nesta presença gloriosa de Deus. Um ataque espiritual nos dias atuais tem levado os cristãos a ficarem presos
em situações mal resolvidas do passado, e em um sentimento de culpa, para que não tenhamos a coragem de entrar na presença de Deus, para recebermos dele a força necessária para seguirmos em frente. Cristo levou toda a culpa, Cristo levou toda a dor, apagou o pecado, e o sangue de Jesus nos lavou de todo o passado, e nós podemos com confiança entrar na presença de Deus, por meio de Jesus Cristo. Queridos, muitas pessoas não têm acessado a presença de Deus. Muitas pessoas nos dias de hoje, por trazerem situações mal resolvidas, por trazerem um sentimento, queridos, de frustração, por questões da vida que ainda são difíceis de lidar, não têm conseguido acessar a presença de Deus. E esse é um ataque espiritual, por quê? Porque é exatamente na presença de Deus que nós recebemos a força necessária, o poder necessário, o poder espiritual, queridos, porque vivemos dias difíceis demais, e não bastam forças humanas, precisamos de uma força espiritual, precisamos de um poder que só recebemos quando estamos na presença de Deus. Por isso, precisamos nos livrar de toda culpa, precisamos nos livrar de toda dor, de todo o peso do pecado, dos maus hábitos que nos impedem de ir à presença de Deus, e confiantemente podemos entrar no Santo dos Santos, o lugar que receberemos a graça necessária para prosseguirmos, para avançarmos. Essa é a vontade de Deus para nós, queridos, que nós possamos entrar nessa presença, que nós possamos separar o tempo da nossa vida para entrar na presença de Deus, sabe? E entrar na presença de Deus, queridos, requer disciplina, requer prioridades, requer separar um tempo, de uma forma que talvez eu nem sei como explicar. O nosso tempo, as pessoas aprenderam a acessar Deus através de petições, acessar a presença de Deus através de pedidos, para adquirir coisas e tantas outras situações necessárias. Mas quando nós percebemos como Jesus, ele conseguia, enquanto homem, vencer os maiores desafios da sua vida, é porque ele aprendeu, desde o início do seu ministério, a se prostrar diante de Deus e entrar na sua presença, não para receber algo, mas para estar com Deus. Estar com Deus parece ser algo tão simples. Nós começamos a estudar sobre discipulado quarta-feira. Nós falamos sobre a obra da redenção. E no discipulado as pessoas pensam assim: que estranho, é só eu falar com Deus? É só eu me concentrar e pensar em Deus e atrair a sua presença e falar o quanto eu amo? Sim, é isso. É simples, tem jeito. Mas quantas pessoas hoje, por culpa e por uma dor do passado, não têm conseguido acessar a presença de Deus? Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui na casa do Senhor, e o que você tem vivido nos seus últimos tempos de vida, é consigo trazido um sentimento de tristeza, de abandono, de culpa, de decepção, um sentimento que talvez está machucando seu coração. Às vezes pode travar até a sua respiração. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite: se você crê em Jesus Cristo,
Ele limpou toda a culpa, Ele tirou toda a dor. E você nessa noite pode acessar a presença de Deus. Você pode respirar profundamente nessa noite e sentir a presença de Deus enchendo seu coração de esperança. Você pode deixar todo o passado, toda preocupação, toda tribulação que insiste em permanecer, e entrar na presença de Deus e receber essa força. O texto continua dizendo no versículo 23 de Hebreus capítulo 10: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Quando nós pegamos esse texto, nós entendemos a importância de nos apegarmos firmemente à fé que professamos. Nós cremos em Jesus, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, pela fé fomos perdoados, pela fé fomos restaurados. Mas por que que por vezes nos sentimos enfraquecidos e nos deixamos levar por memórias passadas, por hábitos passados, por um sentimento de culpa que muitas vezes insiste em permanecer? A palavra de Deus nos ensina, queridos, nessa noite: apeguemos firmemente a nossa fé. A fé em Jesus Cristo, queridos, nós precisamos nos abraçar a ela, nós precisamos nos fortalecer a cada dia na fé no Senhor. Nós não podemos nos deixar levar pelas dúvidas, pela insegurança, porque muitas vezes elas podem minar as nossas forças espirituais. Quantas vezes na trajetória da vida nós podemos nos questionar: será que Deus está me escutando mesmo? Será que Deus existe mesmo? Será que Deus está realizando sua grande obra em minha vida mesmo? Diante da tribulação, das afrontas, da decepção, diante das circunstâncias que a vida possa trazer, queridos, nós percebemos a história dos grandes homens de Deus, e é sempre bom falar do apóstolo Paulo, como ele enfrentou tantos desafios na vida, por conta do ministério, por conta de se entregar para o Senhor, e mesmo diante dos grandes desafios que a vida pudesse trazer, dores no seu próprio corpo, marcas, não apenas na alma, mas no corpo físico, ele nos ensina, em palavras doces: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Eu quero dizer uma coisa, queridos: as lutas podem ser grandes, os desafios podem ser enormes. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse: porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podemos guardar a nossa fé, podemos nos apegar firmemente à nossa fé, podemos valorizar a nossa fé. Mais do que isso, versículo próximo, versículo 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Perceba nesse texto, queridos, que inicialmente ele nos ensina o seguinte: que Jesus abriu um caminho novo para que pudéssemos acessar a presença de Deus, e que agora podemos com confiança entrar nessa presença. Que coisa boa! Mas precisamos manter firme a nossa fé.
de que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e de que há uma promessa garantida para todos aqueles que creem, porque um dia Jesus voltará para buscar a igreja, voltará para restaurar os nossos corpos, queridos. Eles serão glorificados e estaremos eternamente com o Senhor. Precisamos manter firme a nossa fé, mas precisamos também pensar. Olha que texto, queridos. Pensemos em como motivar. Quando eu parei para interpretar esse texto, para entender esse texto, e ele fala sobre um sentimento de culpa, ele fala sobre um passado que insiste em permanecer, mas agora nós estamos livres da culpa, mas agora nós estamos livres do passado. Mas por que que muitas vezes nós gastamos as nossas forças, a nossa energia, o nosso tempo, com coisas do passado, com situações que já éramos para ter deixado para trás, muitas vezes por nos faltar a força necessária para pensar estratégias. Eu quero dizer que o ataque espiritual, queridos, é muito certo, porque ele vem para minar a energia da igreja, para que ela não consiga pensar em estratégia para motivar outras pessoas. Quantas pessoas, queridos, que estão num estágio de depressão devido a situações passadas mal resolvidas, não se sentem aptas, já não se sentem mais capazes, precisam ser fortalecidas de alguma forma, para o próprio organismo voltar a ser estimulado novamente, e aí precisa sim ir ao médico, precisa sim usar os medicamentos necessários, para que os neurotransmissores voltem a funcionar normalmente, a pessoa se sinta bem. Mas muitas vezes, precisamos abandonar os sentimentos e as situações passadas que insistem em minar as nossas forças, porque não temos mais tempo para administrá-las. Precisamos agora gastar o nosso tempo, queridos, pensando em como motivar outras pessoas à prática do amor e das boas obras. Vamos gastar o nosso tempo em como motivar as pessoas a praticar o amor, a praticar as boas obras. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós entramos no Santo dos Santos e adoramos, e sentimos o Senhor, e sentimos a sua presença, nós vamos perceber que naquele lugar, o Senhor está nos chamando para pensar em maneiras como motivar as pessoas à prática do amor, à prática das boas obras. Queridos, o fim do Evangelho é entender a grande vontade de Deus, para que nós possamos ir no mundo inteiro, mas talvez na nossa casa, na nossa rua, na nossa parentela, e fazemos discípulos de todas as nações, ensinando-os a cumprir, a viver todos os seus mandamentos. Será que nós temos tido tempo para pensar em maneiras de como motivar as pessoas? Às vezes nós estamos tão preocupados só com a gente, não é mesmo? Às vezes nós estamos tão bitolados, pastor, nossa, eu tenho que pensar em tanta coisa, trabalho, família, filho, marido, esposa, tem mais isso, aquilo, e as tantas coisas vão chegando. Mas há um convite da parte de Deus, para que possamos pensar estratégias. E eu sei que tem pessoas na sua vida, pessoas que Deus colocou na sua vida, para que você possa pensar estratégias, para poder motivá-las. E as pessoas estão precisando de motivação, não é mesmo? Precisam ser motivadas, animadas à prática das boas obras.
quero finalizar lendo o último versículo que diz assim: não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Mais do que nunca, queridos, é tempo de nos aproximarmos uns dos outros. Mais do que nunca é tempo de nos unirmos, de congregarmos, de nos unirmos em prol de nos encorajarmos uns aos outros. Principalmente agora, como o texto diz, que o dia está próximo. O dia que está próximo, queridos, é o dia da volta de Jesus Cristo. Esse texto foi escrito há quase 2000 anos atrás. E ele é tão atual como os dias de hoje. Às vezes gastamos nossa vida pensando em tantas coisas, arquitetando tantas coisas. Nós podemos, diante de tantos projetos, tantos sonhos, em correr o risco de nos esquecermos daquele grande dia. O dia em que o Senhor virá nos resgatar. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Aqueles que creem em Jesus serão arrebatados. E estaremos com Ele então, queridos. Nossos corpos serão glorificados, transformados. A dor, o medo, a culpa não virá mais. As coisas velhas passarão e tudo se fará novo. E viveremos de glória em glória por toda a eternidade com Jesus. E mais o que? Aí é Jesus que vai dizer. A gente só sabe como vai ser o início do novo capítulo, mas nós sabemos que há uma esperança para a gente, que possamos nos encorajar, que possamos nos fortalecer. E é isso que eu quero fazer nessa noite, te convidar a orarmos uns pelos outros, nos encorajando, para que possamos seguir em frente,